O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. E daqui a pouco vai estar entrando o vereador Yuri Moura, que é presidente da Comissão de Educação, para a gente fazer alguns esclarecimentos também sobre algumas questões que tramitaram na Câmara durante esse mês de agosto, do nosso interesse, da educação, e outros projetos que nós precisamos dar continuidade, né? A luta não para, e como o Daniel Salomão, coordenador-geral do CEP, sempre diz, né? O CEP não para, nós não temos como ficar parados numa pauta só, né? A gente vai avançando, discutindo uma, discutindo a outra, encaminhando, e vão surgindo as novas pautas, né? Então, é muito importante isso. Hoje é óbvio que um sentimento especial quando a gente consegue, através do diálogo com o governo, o adiamento das aulas, né? É importante, não é um fato que se deva deixar para lá, né? É importante que haja esse reconhecimento de que não é momento apropriado para o retorno, por várias questões, por vários fatores. A merenda é uma delas, a falta de pessoal é uma delas, mas principalmente a segurança das pessoas, né? A saúde, a prevenção.
Nós temos tido casos em várias unidades que estão abertas. Hoje o SESI também comunicou que estará fechado, suspendendo as aulas presenciais até o dia 8 de setembro, e é uma instituição renomada também, é óbvio que lá eles estão tomando todos os cuidados. Mas mesmo assim, com todos os cuidados, com todo tipo de selo de escola segura que possa existir, quando a gente lida com gente, as coisas podem sair do controle, né? Então, estão acontecendo casos de contaminação em toda a rede privada e na própria rede pública, em que não há, nesse momento, alunos frequentando. Nós temos, nesse momento, 16 unidades da rede municipal que estão fechadas temporariamente por conta de contaminação. E só estão indo equipe gestora e funcionários administrativos. Então, mais uma vez, né, a gente solicita à Secretaria de Educação, enviamos ofício ao gabinete do prefeito, solicitando uma revisão dessa convocação, desse chamamento dos profissionais não docentes a estarem cumprindo horário na escola, sem ter exatamente uma atividade a ser cumprida, sem os alunos, né, lá, e causando, é óbvio, maior aglomeração nos espaços, possibilidade de contágio desnecessária, a ida e vinda desses funcionários para a escola, no transporte público. Então, é óbvio que nesse momento em que nossa cidade encontra-se novamente em bandeira vermelha, é um perigo, é desnecessário, e a gente pede, sim, que o governo tenha cautela, que o governo repense essa questão. Não há necessidade nenhuma de que os profissionais não docentes estejam frequentando todos os dias as escolas da rede municipal. Não há movimento de paz lá para isso. A entrega de atividades tem dia e hora marcada, então não há necessidade de funcionamento segunda a sexta, 6 horas por dia, para equipe gestora e demais profissionais não docentes. Não é momento disso, é momento de preservação, é momento de cuidar, né? E a gente espera que o governo tenha esse bom senso, né, de cuidar dos seus. Não sei se nós mostramos na sexta-feira, mas nós enviamos ao gabinete do prefeito essa solicitação, né, de que retorne ao sistema de rodízio, né, de intercalando os funcionários conforme a necessidade do serviço, né? É importante isso, para que as pessoas não fiquem na escola sem ter o que fazer, né? Olhando um para a cara do outro, sem alimentação, porque nesse momento as escolas não têm alimentação. Então, o pedido está feito, enviamos o ofício na sexta-feira, conversamos lá no gabinete do prefeito sobre isso, e ficou de ser dada uma resposta. Ou até agora à tarde, não houve ainda nenhum comunicado oficial da Secretaria de Educação ou do gabinete sobre essa questão. Entrei em contato com a subsecretária, ela disse que vai estar realizando uma reunião com os diretores amanhã, e esperamos que saia uma nova orientação, né, colocando nesse sentido, preservando vidas, chamando somente o que for indispensável para o presencial, para que nesse momento realmente a gente priorize as vidas, a saúde das pessoas. E principalmente, né, porque se existe um horizonte de início de aulas lá no dia 13 de setembro, é preciso que agora haja maior prevenção. Senão vai acontecer o que está acontecendo na rede privada. As escolas vão fechando, e aí dia 13 não tem possibilidade de abrir, não porque não tem merenda ou porque não tenha mais pessoal. Não vai ter pessoal, de repente, por conta de contaminação. Várias escolas, vários centros de educação infantil poderão estar fechados por orientação, inclusive, da vigilância sanitária e do setor de epidemiologia, que, quando tem caso de suspeita ou de contaminação, a situação é essa, né? O que é orientado é o fechamento do espaço, por um período de 14 dias, desinfecção do local. Então, como a Leig está colocando aqui, né? Vou até ler o que ela colocou aqui, porque é exatamente isso, Leig. É uma questão de bom senso, né? Para que os funcionários precisam estar nas unidades nesse momento, se não tem alunos, né? Se não tem uma tarefa específica. Então, é óbvio que as equipes gestoras também não podem estar sobrecarregadas, a gente reconhece isso, mas também não há necessidade de que a equipe gestora esteja lá presencial na escola todos os dias.
A nossa sugestão é que volte ao funcionamento de terças e quintas-feiras e os demais dias, tanto os diretores quanto os secretários, todo mundo esteja trabalhando em home office. Inclusive porque rende mais, né? E quando a pessoa vai trabalhar com essa preocupação de contaminação, de possibilidade de contágio, rende muito menos, né? Então, é uma questão de inteligência, né? De boa gestão. A boa gestão tem que prevenir e pensar todas essas questões, né? Preservar as pessoas para quando for realmente o retorno presencial. Então, é uma questão, como a lei colocou aqui, de bom senso. Boa noite para a Sandra, para a Mariana Vilarim, para a Graça, para a Ivete, para a Rosânia, a Thaisa, a Mona Lisa, a Adri, todo mundo que assiste aí toda semana o programa, a Sônia, a Lúcia, a Adriana Eiras, a Jaque, a Aninha, a Eva, Gisele, Fernanda, Angélica, Renata, Simone, a outra Renata, Renata Rubim, Flaviane, Raquel, Rosiane, Ana Lúcia Quintela, a Betânia, Andréa Ribeiro, que é nossa diretora querida lá da Escola Maria da Glória, que precisa de uma atenção especial aí da Prefeitura também, né? É um assunto que a gente nunca esquece de cobrar. A escola lá precisa de uma atenção, está até hoje em cômodos alugados, né, da Igreja de São Jorge, mas precisa de um prédio próprio. É uma escola que desenvolve um trabalho muito bom com as crianças. Inclusive, tenho certeza que as crianças estão sendo muito bem atendidas à distância, mesmo com todas as dificuldades, porque é uma equipe realmente muito boa, muito comprometida. Boa noite para a Cida, para a Edilene, para a Luciane, para a Tânia, para o Renê, nosso querido Renê, que foi diretor do Liceu, Patrícia, Maria Alice, Raquel, Roberta, para o Paulo Sérgio, que se aposentou agora há pouco, né? Sueli, a Leig, que acabou contribuindo aqui com a gente agora há pouco, a Sueli, a Valdineia, a Maria Moraes. Tem gente, inclusive, a Cida, de outros municípios que nos acompanham aqui também, pessoal de Três Rios, pessoal de Paraíba do Sul, pessoal de Areal, a Cláudia, a Eliane, a Joana, a Vânia, nosso querido Josemar, que é conselheiro do Fundeb também, a Rita, a Andréia, Elisângela, Fabi, Cláudia, Margarida, Rogéria, caramba, um monte de gente nova aí também, a Raquel, Ana Cristina, Fátima, Carla, e vamos lá, gente, depois a gente coloca mais um pouquinho aqui da galera que está participando. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre uma questão importante também, que é o que o CEP Central está orientando. Eu vou até compartilhar aqui com vocês a tela. Na sexta-feira, dia 20, saiu essa orientação do Departamento Jurídico do CEP a nível estadual, tá? Então, na rede estadual, há um tempo atrás, desde o ano passado, tanto professores quanto funcionários podiam fazer autodeclaração de comorbidade ou de coabitação com pessoas com doenças crônicas, né, mais expostas, grupo de risco para o Covid. E tem uma lei, a Lei 9.140 de 2020, uma lei estadual, do deputado estadual Flávio Serafini, que foi sancionada em dezembro de 2020 pelo governador Cláudio Castro. E essa lei garante que servidores e empregados públicos estaduais, enquanto durar a situação de calamidade pública devido à pandemia, se mantenham em condições de garantia de saúde física e mental. E aí, essa lei coloca, tanto essa lei quanto a portaria 428 do Ministério da Saúde, determina que todos os servidores com comorbidades comprovadas ou que coabitam com parentes com comorbidades podem requisitar continuar no trabalho remoto, tá? A mesma coisa para a servidora gestante e lactante. Aqui no nosso município já saiu o decreto, inclusive, sobre essa questão das gestantes, né, das lactantes,
que, mesmo com vacina, continuam afastadas. Só que nós temos ainda várias pessoas que têm problemas, doenças crônicas, né? Coabitação com pessoas com doenças crônicas, com filhos menores, com idosos. Então, a orientação do CEP Central, e que nós estamos passando para todos os núcleos, para todas as redes, tá? Porque essa lei 9.140, ela é específica para os servidores estaduais. Então, todos os servidores das escolas estaduais em todos os municípios, tá? Do estado do Rio de Janeiro. Aqui em Petrópolis, nós temos 11 escolas da rede estadual. E para todas as redes, ainda está valendo essa portaria 428 do Ministério da Saúde. Então, nós estaremos deixando disponível, está na página do CEP Central e estará também na página do CEP Petrópolis, a autodeclaração de doença crônica, a autodeclaração de gestante ou lactante e a autodeclaração de coabitação. Coabitação com pessoas que tenham doenças crônicas, né? Ou a questão de idosos, menores de idade com doenças crônicas. Todas essas solicitações, primeiro a pessoa faz a autodeclaração e depois, é claro, tem que ser comprovada, né? Então, ninguém vai declarar uma coisa dessa que não seja portador, né? Ninguém vai dizer que tem uma doença crônica que não tem, né? Não tem ninguém maluco. Mas o serviço público pode solicitar a comprovação. Então, primeiro faz-se a autodeclaração, envia para o setor de RH, né? Então, no nosso caso aqui na Prefeitura de Petrópolis, as pessoas que estiverem nessa condição protocolem essa autodeclaração no protocolo geral, tá? E aí a Prefeitura vai chamar, é óbvio, o setor de saúde pública, de saúde do trabalhador, tem que se manifestar, né? Tem que dar, para dizer que não serve, tem que dar o contra, tem que solicitar comprovação. Então, as pessoas que estejam nesses casos, por favor, podem entrar na página do CEP, tanto na página do CEP Petrópolis, quanto na página do CEP Central, para estar pegando essas autodeclarações, tá? E, como a gente falou, preenche e dá entrada no protocolo, ok? Não basta enviar para a escola, não. Tem que protocolar. Então, em relação ao home office. Em relação à questão do... Peraí, só para ficar aqui. Sobre a questão do adiamento das aulas. A gente já colocou. A princípio, estão adiadas até o dia 13 de setembro. E aí, óbvio, né, que até lá tem que ser resolvidas todas aquelas questões que nós apontamos na semana passada, em relação à merenda, em relação a pessoal, em relação ao ensino híbrido. E, inclusive, antes disso, antes do dia 13, nós temos no dia... Só um minutinho. Segunda, terça-feira. A primeira terça-feira de setembro é o dia 7 e depois é o dia 14. No próprio dia 14, nós temos reunião ordinária do COMED. E temos certeza que até lá será solicitada a reunião extraordinária do COMED para tratar também sobre essa questão do ensino híbrido, né? Também é preciso resolver essa questão em relação ao ensino híbrido, sem computadores, sem instrumentos de trabalho, fica muito complicado e fica quase que impossível a questão do ensino híbrido. Então, vai depender da Prefeitura, da Secretaria de Educação, a solução dessa questão. Então, a questão do ensino presencial, do retorno, está atrelado a que a Prefeitura crie condições para isso, né? Não só a nível de material humano, mas a nível de condições, tanto de merenda quanto de equipamento para professores. E aí, quando a gente fala dos professores, não só os professores, né, mas também os educadores de educação infantil, que também fazem atendimento, porque seja lá qual for o momento de retorno, as famílias ainda terão possibilidade de escolher não retornar, né, de escolher ficar remoto até que haja vacina para todos. Então, nós estamos avançando na questão da vacina aqui, mas ainda está um pouco lento, né? Essa semana, hoje, pelo que eu vi nos cartazes,
vai estar cadastrando a partir de 23 anos para cima. Então, nós esperamos que em breve, grande parte da rede, né, dos alunos, tanto da rede privada quanto da rede pública, já possam estar também imunizados. Isso é óbvio, vai trazer mais segurança, facilitar que as escolas não fiquem abrindo e fechando. Isso não é produtivo, nem a nível de emocional, né, para os alunos ficarem nesse vai e volta, como também não é produtivo pedagogicamente, né? Quando o grupo começa a ter uma certa estabilidade na parte remota, volta. Aí quebra o ciclo. Aí fica aí uma semana em aula, acontece de novo, tem que se afastar. Então, é bastante complicada essa situação, isso não ajuda em nada, isso não é qualidade de ensino. Então, tem que se resolver essas questões ou continuar no remoto por mais um tempo e melhorar o atendimento, melhorar as condições do equipamento. Hoje, a gente volta a repetir, a gente sempre fala a mesma coisa, né? Parece até um mantra, mas não é. Quem está sustentando a educação, o ensino no nosso município, são os profissionais de educação, com os seus equipamentos, com a sua internet. Então, isso tem que ser resolvido. Não adianta, não tem como pular essa questão. O vereador Yuri vai estar entrando daqui a pouco também, e uma das questões que a gente vai falar é sobre a questão do RET, né? Lá no finalzinho do mês de julho, o prefeito já se comprometeu, declarou publicamente a questão do valor, do aumento do valor do RET, só que ainda não foi para a Câmara essa emenda, né? Esse projeto de emenda ao PCCS. E conversando com o vereador Yuri hoje, da Comissão de Educação, que a gente sempre está perguntando à Comissão de Educação essas questões também, né? Tem que ter uma parceria com a Comissão de Educação, porque é lá que passam todos esses assuntos. Uma das questões que o vereador colocou é isso, é que deve chegar à casa amanhã ou até quarta-feira o projeto de emenda ao PCCS que trata sobre a majoração dos valores do RET. Para quem não sabe, o RET é uma hora extra, né, que os profissionais da rede fazem e, desde 2017, vem recebendo um valor muito abaixo do seu piso. Então, foi feito um acordo, foi feita uma negociação com a prefeitura para que esses valores cheguem ao piso da categoria, ao piso inicial, como qualquer outro docente, como o pessoal do processo seletivo, que foi convocado agora, vai estar recebendo. Porque havia essa discrepância, né, da gente ter 3 tipos de profissionais atuando nas turmas e 3 salários diferentes para exercer a mesma função. Então, o que a gente cobrou da prefeitura e conseguiu através da negociação foi a isonomia, né, o mesmo tratamento para todo mundo que esteja exercendo a mesma função. Então, o piso do RET vai passar a ser o piso inicial da categoria de graduação, que é o B1, que é graduação nível 1, que é o mesmo piso do processo seletivo. Então, isso vai ser implementado agora, só que ainda temos uma solicitação, que amanhã nós vamos conversar sobre isso, vamos à Câmara também conversar com os demais vereadores sobre isso. Por quê? Porque até hoje o RET vem sendo pago desde 2017 para cá, de outubro de 2017 para cá, o RET vem sendo pago sempre no mês seguinte. Então, a pessoa começa a trabalhar no mês de agosto, por exemplo, e aí só vai receber aquele valor no final do mês de setembro. Então, a pessoa trabalha 60 dias e aí recebe aqueles 30 lá atrás. Então, isso é uma discrepância muito grande, né? Todo mundo trabalha e recebe dentro do mês, né? Então, é isso que nós queremos também em relação ao RET. Lembrando que o RET vai aumentar agora no mês de agosto, mas o que vai ser pago esse mês ainda é aquele RET lá de julho, com valor defasado, e fora isso, nesse modelo de RET, não são pagos os dias, o mês todo, não são pagos os recessos, os feriados, é pago somente dia trabalhado. Então, isso dificulta muito, torna o valor muito baixo, pouco atrativo, né? E aí também acaba não acontecendo o preenchimento das vagas.
que seria necessário para o município. Então, a gente espera que isso chegue logo à Câmara, né, amanhã ou no máximo quinta-feira, e que seja feita também essa emenda pela Comissão de Educação em relação a que o pagamento seja feito dentro do mês. É uma correção histórica que precisa ser feita. Foi uma injustiça muito grande e precisa ser reparada. Então, não só reparando o valor do RET, como também o modo como é pago o RET. É preciso que ele seja pago dentro do mês trabalhado. Isso é o mínimo que o trabalhador pode exigir, né? Que a pessoa receba dentro do mês trabalhado. Isso não é nenhum abuso, não é nenhuma questão de querer demais, né? É simplesmente receber dentro do mês que você trabalhou. Trabalhou agosto, recebe agosto. E não trabalhar agosto, receber no final de setembro, né? Isso é um desrespeito aos trabalhadores. Antes de passar para outro assunto, vou só dar uma passadinha aqui nos comentários, porque tem bastante gente participando hoje, participando ativamente, né? A Gisele colocou aqui uma pergunta importante, que é se nós temos alguma informação sobre enquadramento. Então, nós temos questionado o secretário de administração, Rodrigo, em relação a isso. Não obtivemos ainda resposta oficial de nenhuma listagem de enquadramento, mas a comissão já foi formada no mês de julho, né? Então, o impedimento que havia, a dificuldade que havia por não ter essa comissão já foi superado. Então, a nossa expectativa é óbvia, né? É que esse mês haja o enquadramento dos profissionais que já deram entrada desde fevereiro desse ano, né? Então, amanhã estaremos cobrando novamente isso, e assim que tivermos uma resposta oficial, estará também disponibilizada nos grupos de Zap, no Facebook do CEP, na página do CEP, ceppetrópolis.com.br, para que a informação possa estar circulando também. Tem uma outra pergunta aqui importante também. A Adri coloca aqui uma observação importante, né? Precisamos cuidar uns dos outros e preservar as vidas, a vida dos nossos colegas, as vidas dos nossos colegas, né? Isso é óbvio, né? Se a gente não tiver empatia, se a gente não cuidar dos outros, como é que vai ficar, né? A Sueli fala também, sobre essa questão aí do funcionamento das escolas. Está ocorrendo essa situação, né? Os funcionários estão tendo que levar alimento de casa, porque o período de 6 horas é longo. E aí, gente, é mais uma fonte de contaminação também, né? Cada um levando alimentos de um lugar. A Raquel colocando, os casos estão aumentando, com certeza. A Leigh já tinha feito ali o comentário dela também. Deixa eu só pegar mais uns aqui que estão aqui embaixo. Sabe se o executivo já foi notificado sobre 1/3? Ainda não. Estamos aguardando aí que seja feita essa semana, né? Já entramos em contato, inclusive, com o cartório para saber dessa notificação. É importante que isso ocorra rápido, mas lembrando, né, que o executivo não precisa esperar a notificação, né? Já tem que estar se planejando, já tem que estar colocando como vai ser feito. O pagamento será discutido na justiça. Agora, a implementação, não adianta ficar esperando a justiça dizer que é para amanhã. Já tem que ter planejamento. E é por isso que a gente defende que a Secretaria de Educação tem que ter novo comando, tem que ter novos rumos, para poder dar conta de tudo que não foi dado conta até hoje. Dentro desse 1 ano e meio, tudo isso já deveria estar planejado, já deveria estar praticamente resolvido. Então, não tem como ficar esperando chegar a notificação para planejar, né? Planejamento tem que ser feito antes. E a Giovana colocando o seguinte: boa noite, Rose. Não sei como vai ser no dia 13 do 9, 13 de setembro. Eu e a outra cozinheira vamos tomar vacina, a segunda dose da vacina. Complicado voltar nesse dia. É isso, gente. Quando a gente coloca que tem uma previsão de retorno dia 13, é por isso, né? Porque até lá tem muitas coisas para serem resolvidas, né? Então, no dia 13, quando nós conversamos lá com o gabinete do prefeito, nós solicitamos que o retorno fosse depois da segunda dose de todos. E isso se dará na semana do dia 20. Então, é óbvio que vai ter gente que vai conseguir voltar dia 13, tem gente que não vai poder ainda voltar dia 13. E aí vai caber à prefeitura a solução para isso, né?
É óbvio que vai ter gente que não vai poder conseguir voltar no dia 13. E se as escolas não fecharem agora, não ficarem funcionando somente nesse esquema de plantão, mais gente ainda não vai poder voltar dia 13. Porque vai acontecer essas pequenas contaminações, né, de um e outro que está sendo contaminado nas escolas, e a cada contaminação, um período fechado. Então, a gente volta a falar, é uma questão de bom senso, de inteligência, de boa gestão. Um bom gestor tem que saber também administrar o pessoal que tem diante dessa crise. Então, diante dessa crise, é desnecessário expor as pessoas. Isso é o óbvio, né? Acho que isso não precisaria nem de ser falado, né? Isso é o óbvio. Então, a Renata estava perguntando sobre a questão do RET, se já está resolvida a questão do aumento. Então, só repetindo para quem chegou agora, amanhã, terça-feira ou quarta, quer dizer, dentro dessa semana, será enviado o projeto de emenda ao PCCS e a votação. E nós estaremos lá acompanhando para solicitar, caso o texto que venha do gabinete não tenha essa alteração do modo de pagamento para que seja pago dentro do próprio mês, nós vamos estar solicitando que os vereadores façam essa emenda, ok? A Dilza também queria saber sobre o RET. E essa questão do RET, gente, ela mexeu muito, abalou muito a rede, né? Lembrando a todos que é preciso que haja essa modificação. E sobre os 6%, já tem resposta? Não, ainda não tem resposta, o governo ainda não se pronunciou sobre isso, continua pairando no ar, né? Não tem uma notícia oficial sobre isso. E nós lançamos, inclusive, uma tabela com os vencimentos do pessoal da educação, né? Já constando os 6,2%, para que as pessoas possam ter noção do valor que é, né? E 6,2%, gente, é um valor tão irrisório, que tem gente que vai ter um valor mínimo de aumento. Então, a gente não entende como que a prefeitura pode demorar tanto para implementar isso, né? Quem vai implementar em outubro, já deveria implementar agora, em agosto, né? A gente não entende por que isso. Se o dinheiro já é nosso, se é um assunto já vencido na justiça em várias instâncias, né? Então, a gente precisa receber, né? É isso que nós precisamos. Será que em setembro implementará um terço? Esperamos que sim, né, Mariana? Porque, inclusive, no ensino remoto, já está provado que dá para fazer, né? Então, é preciso colocar em prática, né? E, principalmente, já que vai haver concurso público, e aí é preciso que todo mundo saiba também disso, vai haver concurso público, tem previsão de concurso público, tá? Já está no acordo que foi feito lá no IMPAS, que tramitou, inclusive, na Câmara, está colocado lá que a prefeitura tinha 180 dias para começar e para dar início às questões do concurso, né? Habilitação de banca, quem vai fazer o concurso, licitação, todas essas questões, criar a comissão de concurso. Então, a gente está cobrando que a prefeitura, que o gabinete do prefeito também, nomeie logo, né, uma comissão organizadora para o edital desse concurso. Isso é muito importante, né? Dar logo a partida, porque o problema de pessoal só será resolvido mediante concurso público. Processo seletivo é temporário, não resolve a questão. Terceirização não resolve a questão, pelo contrário, só precariza o trabalho e os profissionais de educação, tá? Então, é engodo quando as pessoas falam que haverá contrato pela prefeitura, não será contrato pela prefeitura. O que a prefeitura está propondo é uma terceirização temporária, e aí terceirização temporária não tem carteira assinada com a prefeitura, não tem nada a ver com a prefeitura. A prefeitura contrata uma firma e essa firma contrata as pessoas. Porque tem gente vendendo peixe, vendendo a ilusão de que haverá contratação, que haverá assinatura de carteira na prefeitura. Tá, gente? Isso é um engodo, isso não é sério, não é verdade. Então, primeiro tem que passar pela Câmara, inclusive esse projeto aí de terceirização temporária. É óbvio que nós não temos acordo com nenhum tipo de terceirização, com nenhum tipo de contratação precária, tá?
Nós queremos concurso público, defendemos que o único modo de ingresso no serviço público seja concurso. É isso que traz dignidade aos trabalhadores, é isso que traz estabilidade ao serviço público. Concurso. Porque aí ninguém é empregado de ninguém, de deputado nenhum, de vereador nenhum, de prefeito nenhum. As pessoas são empregadas da cidade. Então, pode entrar e sair prefeito, vereador, deputado, seja lá quem for, eles passam e os servidores públicos ficam. Essa é a garantia de que o serviço público tenha qualidade, independente do gestor que esteja lá, né, ameaçando ou colocando ao seu bel prazer quem quer que seja para trabalhar no serviço público. A Maria Alice colocando aqui, ó, nós da equipe de apoio não somos blindados. É isso que a gente está colocando, né? Todo mundo corre risco, e risco desnecessário. Já chega o pessoal da saúde que precisa fazer aquele atendimento. E desde o início da pandemia está exposto. Está na condição de trabalho deles. Então, quanto menos a gente sobrecarregar o serviço de saúde, melhor também, né? A gente conta também com os profissionais da saúde já exaustos, depois de quase 1 ano e meio de pandemia, né? De hospitais lotados, UPAs lotadas. Essas pessoas também merecem um relaxamento, uma pausa, né? Então, é óbvio que se a gente puder transitar menos, criar menos casos, novos casos de Covid, o pessoal da saúde também agradece, né? Porque as pessoas estão exaustas. Então, isso tudo contribui também para que o serviço não seja feito de forma adequada. A Elaine colocando aqui que ela não se conforma de receber 2 horas da carga como RET. É isso, né? Porque quando tiver a implementação de 1/3, isso acaba, né? O RET, gente, ele tem que ser opcional. A pessoa tem que querer fazer o RET, escolher fazer o RET, e não ser obrigada a fazer porque português tem aulas sobrando além da carga horária do professor. Matemática tem carga sobrando além da carga do professor. Então, isso não é... Na prefeitura, isso não é uma opção, né? É uma obrigação. Nós precisamos disso. O Wilson está perguntando se a greve na rede estadual continua. Sim, continua. Os profissionais que desejarem participar da greve têm que fazer o anúncio às direções de escola, tá? Colocando lá, assim como faz o anúncio lá da comorbidade, também tem que avisar que está aderindo à greve na rede estadual. Tá? A Fernanda coloca uma pergunta aqui, se esse planejamento já está sendo feito. Então, Fernanda, nós já solicitamos lá desde o ano passado, solicitamos esse ano novamente, toda a parte de cálculos, de quantidade de pessoas, isso tudo já foi feito. Esse cálculo de quantos professores precisam, qual o valor para isso tudo está feito. Resta começar a implementar, né? E, inclusive, nós sugerimos à prefeitura, o CEP sugeriu à prefeitura, que fizesse a implementação agora em agosto e depois em fevereiro, né? Dando a possibilidade de implementação em 2 etapas, para facilitar a organização, entendeu? Mas, por enquanto, ainda não foi colocado nada em prática. Então, é muito ruim, né? Quando o poder público fica esperando ordem judicial para fazer o que é sua obrigação. Isso não precisa de ordem judicial. Isso é obrigação desde 2011, desde 2009 a lei, né? Então, nada mais tranquilo do que cumprir a lei, né? Alguma notícia sobre os triênios dos aposentados? Ainda não, Ana. Por isso que eu falo que a gente tem muitas pautas, né? Algumas caminham mais rápido, outras lentamente, e o governo, às vezes, ignora algumas. Então, essa questão dos aposentados sempre nos move muito, né? Porque é o grupo que já dedicou a vida inteira à educação. Então, merecia ser mais bem tratado pelos governos, né? Mas estamos na luta. A Cláudia está perguntando se os servidores da prefeitura podem protocolar a autodeclaração de comorbidades. Também, os que são portadores de doenças crônicas, né? E os que têm coabitação com outros portadores de doenças crônicas, têm que dar entrada nesse pedido de home office, até para que possa rolar aí
o processo administrativo na saúde do trabalhador, na Secretaria de Administração, tá ok? Para a gente poder ver como é que funciona isso, tá? Então, tem que dar entrada, e aí, conforme o andamento, entre em contato com o sindicato para a gente poder fazer o acompanhamento e, se for necessário, algum tipo de intervenção, tá? Sobre isso. Está chegando aqui entre nós o vereador Yuri Moura. Boa noite, Yuri. Boa noite, Rose. Tudo bem? Tudo jóia. Yuri, como eu falei antes, é presidente da Comissão de Educação. Estou atrasadíssimo com você. Você me convidou para estar aqui às 19h, eu chego às 19h45. Mole, mas tudo bem, chegou a tempo ainda. São tantos os assuntos, Yuri, que a nossa pauta acaba sendo tão grande, né? E a gente estava conversando aqui, Yuri, sobre a questão do RET, né? Que deve ir à Câmara essa semana. Você tem notícias sobre isso? Tenho sim. Só para, primeiro, desejar boa noite a todos e todas, agradecer aqui por poder participar do programa do CEP mais uma vez. Lembrando que, desde o início do ano, a gente tem se encontrado e reunido semanalmente, Comissão de Educação e Sindicato, e a primeira indicação que essa parceria apresentou foi, inclusive, sobre o aumento do RET. A gente aprovou essa indicação aqui na Câmara, tivemos várias reuniões com o Poder Executivo, Sindicato, Comissão de Educação, e tivemos aí essa vitória. Só que falta um último episódio para que isso se consolide, que é o prefeito enviar para cá o projeto de lei. Porque por mais que a gente tenha aprovado a indicação legislativa, propondo isso em caráter oficial, e tivemos o apoio de todos os vereadores aqui, esse é um tipo de projeto que tem que ser iniciativa do prefeito, né? E já foi pactuado na semana passada, tive uma reunião com o prefeito, tive uma reunião com o chefe de gabinete, Fábio Júnior, prefeito Ingo Rames e chefe de gabinete, Fábio Júnior, e ele se comprometeu de enviar esse texto proposto pelo CEP e pelo nosso mandato, ainda nessa semana, para que a gente leve a plenário e vote em regime de urgência. Ou seja, quando chegar isso aqui na casa, não ter que tramitar novamente como foi a nossa indicação, já levar para o plenário para que isso seja votado e a gente possa já ter aí no próximo mês a garantia desse reajuste. Então, é uma correção de uma injustiça histórica que só foi possível pela capacidade de articulação do CEP, pela capacidade de articulação do nosso mandato e pela sensibilidade do governo municipal. E aí, Yuri, estava fazendo um recorte sobre isso também, porque um dos problemas do RET, além do valor, é a questão dele ser pago fora do mês, né? O trabalhador executa o trabalho e só recebe 60 dias depois, né? E a gente precisa corrigir isso também. Então, caso o texto que venha do gabinete não tenha feito essa correção, a gente solicita que a Comissão de Educação, através do mandato do vereador Yuri, faça também essa emenda, né? Que isso não mexe com os valores, é simplesmente uma questão de tempo de pagamento, né? E todo trabalhador recebe dentro do mês, né? É o único lugar que a gente recebe 60 dias após o trabalho. Sim, no nosso texto que foi enviado para eles em formato de indicação legislativa, já constava esse anteprojeto que contempla isso que a Rose está trazendo. Então, a nossa proposta aprovada na Câmara e que tem que voltar do Executivo, ela vai nesse sentido. Mas é claro que vamos ficar aqui de olho em cima para que o texto que vamos receber aqui em caráter oficial realmente já contemple isso. Caso não contemple, fazer a correção necessária. Show de bola. Agora, Yuri, esse ano também é ano de eleição de diretores. Alguém estava colocando aqui nos comentários agora há pouco, né, falando sobre a gestão democrática, acho que era a Fernanda Planche que estava falando sobre isso, né? É ano de eleição de diretores e o governo precisa, inclusive, se organizar para isso, né? É óbvio que num ano de pandemia tudo vai ser muito diferente, né? Mas é preciso cumprir a lei. Nós temos lei em vigor falando sobre essa questão da eleição. E esse ano vence o mandato, a eleição tem que ser realizada até o mês de dezembro. Então, a gente coloca também aqui, né, para a Secretaria de Educação, para o gabinete do prefeito, já fizemos essa questão, já comunicamos, né, que é preciso fazer, inclusive, uma comissão para elaborar essa eleição também, né? Isso faz parte da gestão democrática da unidade, e a gente defende isso, né, Yuri? Totalmente. E vejo que, nesse momento que nós vamos ter mais para frente a modalidade do ensino híbrido, toda essa readequação dos currículos e dos próprios anos, a gente vai ter que ter uma escola que realmente tenha na sua direção a representatividade que a comunidade escolar precisa. Então, a gente tem que garantir essa eleição, pensar essa metodologia
eu vou fazer o seguinte, Rose, amanhã mesmo eu já elaboro uma proposta de texto para uma indicação também que consolide essa comissão. Envio para o sindicato para vocês aprovarem e a gente já começa também nessa semana a trabalhar para que essa comissão seja formada e a gente garanta esse processo até dezembro. E aí pensar junto do Comed, talvez do GT, qual é a forma mais segura para a gente realizar esse processo. Mas realmente é muito importante, porque agora que a gente está conseguindo... É difícil falar isso, porque ainda estamos num momento muito difícil da pandemia e a cada episódio tem uma nova surpresa. Agora é a Delta e a gente sabe que muitas outras questões virão e muitas questões que a gente tem que ficar atento e não ser apressado na questão do ensino presencial. Mas agora que a gente conseguiu aprovar a lei da notificação compulsória, agora que o Conselho conseguiu visitar a maior parte das unidades, que a gente conseguiu de novo, em parceria, avançar com o retorno da rede municipal, avançar com a data, né? Conseguimos pelo menos ali até 13 de setembro, o ideal era 20 de setembro, porque teria o ciclo de imunização completa. Tendo essas questões de saúde, de organização avançando, nós temos que começar a pensar também nas questões relativas à pedagogia e ao campo educacional, as questões pedagógicas e educacionais. E aí é importante ter, sim, uma direção que esteja renovada para esse processo que vai vir. É uma direção com legitimidade, uma direção eleita. Então, eu vejo que para os desafios que virão, essa etapa é fundamental. E um ponto importante que a Fernanda levanta também é para que as direções nunca fiquem reféns dos governos, né? Porque o diretor de escola ele é para ser cargo de confiança da comunidade escolar e não só do prefeito, né? O prefeito faz uma nomeação que deve ser pro forma. Ele deve nomear, a lei coloca isso, né? O nosso objetivo na criação dessa lei é isso. Quem nomeia é o prefeito, o rito constitucional, mas ele está nomeando uma pessoa que foi escolhida pela comunidade escolar, né? Que tem todo um grau de confiança entre os seus pares, entre os professores, entre os alunos, os funcionários, as famílias, né? Isso é muito importante. Então, depois que aconteceu o advento da lei de eleição de diretores, de indicação, né, pela comunidade escolar, a realidade mudou muito, né? Realmente os diretores passaram a ser muito mais parceiros das comunidades, né? São pessoas escolhidas, na maioria das vezes, realmente pelas comunidades. Então, a gente precisa garantir que isso ocorra esse ano. E acho até que a gente tem que, talvez, fazer eu não me lembro do texto agora, por completo, da lei, mas alguns governos, há tempos atrás, utilizaram do artifício de querer nomear, desreconhecendo o processo. A gente pode, talvez, já fazer também um projeto para tirar essa distorção, porque fica uma coisa meio que o prefeito seguiu o que o processo eleitoral da comunidade escolar deu, mas no frio da lei dá uma certa liberdade para ele não seguir, porque seria um cargo discricionário, né, de indicação direto do prefeito. Mas dá para a gente estudar, Rose. Talvez alguma correção na lei que amarre melhor, para a gente não ter que contar sempre com algum governo que cumpra. E que não caia no esquecimento, né? Que senão o ano é muito conturbado, acaba caindo no esquecimento, aí daqui a pouco a prefeitura vai dizer que não pode ter porque não deu tempo, né? Então, nós já estamos entrando em contato com a Secretaria de Educação e com o gabinete do prefeito, já desde de julho, em relação a isso, porque as providências têm que ser tomadas agora, agosto e setembro, para que ela possa ocorrer até novembro. Ô, Yuri, queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei que você falou, sobre a questão de comunicado. Como é que funcionou isso? Como é que funciona agora isso, com a lei aprovada? Então, o que a gente tem feito? Um esforço até junto do CEP e do Simpro. Continuamos fazendo o monitoramento dos casos a partir do que as escolas comunicam e recebendo denúncias de professores e professoras, profissionais de educação como um todo, para que a gente possa exigir esse cumprimento junto à vigilância sanitária da nossa legislação. Então, para a lei funcionar, e como já está funcionando, porque a gente tem recebido muitas denúncias, os sindicatos têm alimentado muito a gente, é fundamental sermos noticiados de que aquela escola não cumpriu o que a lei determina, que é a obrigatoriedade de avisar em até 24 horas, caso de suspeita ou confirmação, para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Saúde, através da vigilância sanitária. Então, o nosso trabalho agora, para garantir o cumprimento da lei, sindicatos e nosso mandato, é tirar essa distorção. Sabendo, por parte de uma denúncia, que você teve um caso não notificado ou uma suspeita não notificada, a gente vai intervir direto com a prefeitura para que
as medidas sejam tomadas por conta da vigilância sanitária e as sanções que a lei prevê sejam iniciadas pelo município em si. Que, além de multas e tudo mais, você pode chegar até o ponto, dependendo da gravidade, da reincidência, da escola perder o seu alvará, ter o alvará cassado. Só que para isso é fundamental que, além das fiscalizações que a gente faz, né, Rose? Visitando escola, acompanhando o trabalho do GT, as pessoas denunciem para a gente. Tem esse e-mail, que é um e-mail comum, que a Rose colocou na tela agora. É um e-mail que Simpro, CEP e Comissão de Educação possuem acesso. Vira e mexe eu recebo também nas minhas redes, ou direto para o sindicato, porque a gente está sempre dialogando. Mas só a aprovação da lei por si só já deu uma assustada, já mostra que a gente está trabalhando. E eu queria falar, Rose, de mais 2 assuntos que estão tramitando, que também tem participação do CEP. O primeiro é que a gente apresentou um projeto de lei para que a Secretaria de Educação, assim como a Fazenda e a Saúde, são obrigados a apresentarem relatório quadrimestral, na educação a gente tem isso também, que quadrimestralmente a Secretaria de Educação apresente um relatório quanto às despesas e os investimentos dos recursos da educação, mas também sobre o cumprimento das metas do PME. A gente sabe que vai ter um fórum proposto pelo Comédia, a gente está fazendo parte disso, e o PME ficou muito comprometido devido ao momento da pandemia, esses 2 últimos anos, mas essa lei, como é permanente, ela vai obrigar que de 4 em 4 meses a gente tenha a presença aqui de toda a equipe da educação para apresentar um relatório e a gente poder indagar, sindicato, vereadores e Ministério Público. E o porquê que isso é importante, Rose? Você sabe melhor do que ninguém pela luta que tem travado há anos no sindicato. Está aí o seu ex-prefeito Bernardo Rossi respondendo porque não cumpriu o mínimo constitucional de 25% das receitas próprias e vinculadas da educação. Ele fez isso por 2 anos. E as comissões de educação que aqui estavam, por mais que tivessem uma relação de diálogo com o sindicato, porque o sindicato sempre dialogou, elas só viram isso depois que já estava dado. Teve que o Tribunal de Contas do Estado agora dizer, Bernardo, você não cumpriu os 25% e por isso você pode ficar inelegível, por isso suas contas não vão ser aprovadas. Mas se a gente tem uma periodicidade, como tem na questão fiscal e como tem na saúde, de 4 em 4 meses, eles serem obrigados de virem aqui, de entregar um relatório para os sindicatos e para a Comissão de Educação, a gente consegue acompanhar. E não esperar a falta de investimento para apontar que não teve investimento, porque nós vamos conseguir acompanhar com mais solidez o ano todo. Então, essa é uma iniciativa que já está tramitando e hoje eu tenho aqui, com certeza, a maioria dos pares a favor dela. Porque isso é monitoramento, né? Monitoramento a gente tem que fazer constante, né? E aí não só em relação à questão dos 25%, né, Yuri? Mas na qualidade do investimento, né? Porque, por exemplo, nós levantamos no programa da semana passada um absurdo de investimentos em aluguéis caríssimos, né? Então, com esse acompanhamento, com esse monitoramento, a gente vai poder identificar e cobrar durante o período, né? Então, a gente vai poder saber por que um imóvel ficou pagando aluguel 1 ano depois de já poder estar sendo devolvido ao proprietário, né? Essas questões não vão ocorrer se a gente puder estar fazendo o acompanhamento e a Secretaria de Educação tiver a obrigação de entregar esses dados quadrimestralmente, né? A gente não vai ficar tanto tempo sem professor, porque a gente vai poder saber exatamente quantas turmas são. As pessoas não têm ideia da dificuldade que é conseguir dados, Yuri. E vocês aí na Câmara passam por esse problema também, né? Exatamente. As informações, a transparência não ocorre. Então, esse daí é um mecanismo para forçar a ter transparência, né? É isso, até porque, como é o procedimento para explicar para o pessoal, eles, de acordo com a lei orgânica, precisam responder um vereador em até 30 dias. São 20 com pedido de prazo de prorrogação por mais 10, que é através do requerimento de informação que nós temos esse instrumento de quesitação ao poder público. Só que foi o que você falou, a gente só consegue fazer um requerimento de informação quanto a um fato já dado. Vou dar o exemplo disso. Você me ligou e falou, Yuri, você viu no Diário Oficial? Tá tendo um monte de problema de aluguel, de pagamento que não era para acontecer. A gente viu o pagamento já efetuado. A gente viu quando o problema já estava dado. E aí eu fiz o requerimento de informação como o CEP questionou. A gente montou junto e eles vão responder, só que daqui a 30 dias. E aí o recurso já foi mal utilizado. A gente pode até responsabilizar os gestores por conta disso, mas o dinheiro que foi jogado fora, a gente não vai ter acesso. Se tem a apresentação do quadrimestre, e aí até convido quem está assistindo a ver no YouTube da Câmara,
como é a apresentação da saúde, eles são obrigados a colocar isso de forma discriminada. Então, você vai ter ali, quanto foi gasto com aluguel, quanto do Fundeb foi revestido para tal coisa. A gente vai conseguindo, tecnicamente, recebendo esse relatório com anterioridade e até mesmo depois da audiência. Teve alguém me ligando aqui. A gente vai conseguir ter, o que você falou, acesso real aos dados e tentar intervir antes que o dinheiro público da educação seja mal gasto. E eu esqueci de falar outro ponto. Vê se é o que eu ia te perguntar. Fala aí. Meu som até ficou um pouco ruim aqui, porque me ligaram, mas estou te ouvindo. Tá Estou te ouvindo baixo, mas estou te ouvindo. Que é algo também que a gente conversou, que é a indicação para vacinação dos adolescentes. Começando pela vacinação dos adolescentes com comorbidade. Isso não pode ser ignorado pela Secretaria de Saúde. Eu já tinha feito a indicação, também com a anuência do CEP, e hoje eu mandei mais um ofício para a Secretaria de Saúde, cobrando isso. Pessoal, na rede municipal a gente ganhou até o dia 13, mas na rede privada, os adolescentes estão indo. E esses adolescentes, principalmente com comorbidade, estão muito expostos.